Bom dia, pessoal. Vamos de BTC nessa sexta-feira, 25 de fevereiro. Aqui na Espanha, 10h44 da manhã. No Brasil, 6h44 da manhã. A BTC no gráfico diário respeitou a base da nuvem de Shimoku. Ela estava tentando fazer essa incursão, fez a incursão, fez a mínima respeitando a base em 37.464 nesse candle de hoje, dia 25. Então a gente agora oficialmente está incursionando para dentro da nuvem de Shimoku num candle comprador que respeitou a base da nuvem nas mínimas dessa madrugada de 24 para 25. Agora a gente deve ficar preso durante o final de semana na altura do centro gravitacional da nuvem. Então depois que o ativo incursiona para dentro da nuvem, é natural que ele fique cedendo à força gravitacional da nuvem, que coincide também com a mediana do canal de Keltner, que por sua vez coincide com a VWAP mensal. Então eu avisei que a BTC ia esgarçar a lower dessa banda de VWAP mensal e retornar como num efeito elástico em direção à VWAP mensal. Ontem a gente chegou a fazer a máxima em 39.843, nos aproximamos da VWAP mensal, que agora está em 40.700, deu uma cedida, mas é provável que durante o fim de semana a gente fique testando, namorando a VWAP mensal, para na esteira do esgotamento do fim de semana e com a proximidade da segunda-feira, a BTC efetivamente transpasse de baixo para cima a VWAP mensal. Normalmente a gente não consegue fazer esse cruzamento de baixo para cima na primeira tentativa, o que deve redundar, né, em agulhadas que podem acontecer durante o final de semana, na esteira desse teste de cruzamento de baixo para cima contra a VWAP mensal. Na seara dos fatos, a China segue condenando os Estados Unidos pelo aumento das tensões nessa invasão russa sobre o território ucraniano, dizendo que a política externa norte-americana se revelou ineficaz não só para a Europa, mas para todo o mundo. E vem com um discursozinho em relação a Taiwan, que a gente já conhece. Muito desse discurso que as autoridades chinesas aplicaram, dando meio que um beneplácito para a conduta russa em relação à Ucrânia, se aplica à sua relação com a ilha de Taiwan, e é muito provável que nos próximos meses ou nos próximos anos a China acabe concretizando alguma coisa similar ao que a Rússia fez em relação à Ucrânia. A China acabe concretizando em relação a Taiwan, porque invoca mais ou menos os mesmos argumentos que o Putin está invocando em relação à Ucrânia. Mas enfim, eu avisei aqui no canal, gente, que a gente ia testar a base desse retângulo de acumulação e rapidamente a gente iria voltar para o centro gravitacional da nuvem de Shimoku aqui no diário. E eu sempre reporto aqui no canal que a realidade dos fatos ela supera sempre olimpicamente a imaginação mais fértil que eventualmente exista. Então essa invasão russa-ucraniana está fazendo com que os bancos centrais mundo afora disparem um alerta. Por quê? Toda vez que existe uma crise geopolítica que assuma graus de gravidade mais exacerbados, os bancos centrais, eles historicamente costumam tornar o dinheiro mais barato, diminuindo as taxas de juros. Então, toda vez que o Fed se deparou com problemas geopolíticos de gravidade média ou alta, ele reagiu cortando os custos dos empréstimos. Agora, eu havia avisado lá no começo de janeiro, quando o Fed já tinha dado sinais de que ia promover 5 aumentos sucessivos de 0,25, que isso poderia eventualmente não se concretizar. E agora, articulistas aqui do New York Times dando conta de que um alerta foi disparado dentro do Fed, no sentido de que esses 5 aumentos, esse viés hawkish do Fed pode não se concretizar. Essa crise está tá subindo em degraus de gravidade. A gente não sabe exatamente como essa história vai terminar. O fato é que, ao som dos mísseis cruzando o espaço aéreo ucraniano, o Fed talvez se veja obrigado a se deparar
com commodities explodindo, preço do gás natural explodindo, preço do petróleo explodindo, forçando a inflação para patamares maiores, pior, com um cenário pior, porque inflação alta sem crescimento e agora com um possível aumento de taxa de juros. Tudo isso é um cenário perfeito para a BTC se desdobrar naquela pernada impulsiva em direção a, no mínimo, 80 mil dólares, a qual eu me refiro diuturnamente aqui no canal. Então, commodities disparando, inflação pressionada, sem crescimento e uma crise de segurança na Europa que não se via desde a Segunda Guerra Mundial. Então, gente, o cenário está perfeito para essa pernada impulsiva da BTC a, no mínimo, 80 mil dólares. E eu aviso aqui no canal, não subestimem a realidade dos fatos. Se o teto da dívida norte-americana ter estourado 30 trilhões de dólares já era um bode na sala, agora o Fed vai ter que lidar com alta das commodities que pressionam a inflação, sem crescimento, e agora será que ele vai impor esses 5 aumentos de 0,25 na taxa de juros? Lembrando que os juros básicos nos Estados Unidos podem até estar altos, mas os juros reais estão negativados em nível recorde. Não é à toa que o preço do dólar no Brasil está caindo, porque os juros reais no Brasil são positivados. Agora, os juros reais nos Estados Unidos estão negativados em um nível recorde. Gente, tudo isso está confluindo para a nossa pernada que vai levar... A BTC a gente sabe que vai a $1 milhão até 2026, 2027. Mas vamos nos ater a essa pernada em direção a 80 mil dólares que está se desdobrando sob os nossos olhos. E algumas altcoins estão abrindo janelas de oportunidade sem precedentes. Já já eu vou analisar, tá bom? E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.